rapaziada, olha aqui, chegando aqui é Glória. Já estaremos passando pelos Arcos da Lapa, ali pelas redondezas ali, centro da cidade, perto de Santa Teresa, meu bairro querido. Trouxemos hoje um reforço daqueles que você já conhece. Tamo junto. Guilherme Careca Meirelles, é Botafogo, ele vem, é fogo. Isso aí a gente vai ter que... Sempre. Vamos ter que mudar isso. E hoje vamos reunir dois grandes amigos, mesma geração, mesma posição, Mura e Moreira. Olha que bacana. Mura muito pedido, Moreira também muito pedido. E a gente resolveu reunir os dois, porque parece que quando o Moreira chegou, o Mura saiu. Eles vão explicar isso direitinho pra gente. Mura marcou aqui numa cafeteria. Já estamos chegando e já também tá chegando Arcos da Lapa aí, hein? Aí, chegando aqui para pegar o Moreira, vamos dar aquela caroninha para ele. Boa vida em nome da Lapa, hein? Jogador? Não é jogador não, mas ele vende fruta. Se você quiser, pô, é banana, ele dá banana escorrega. pra ele. Aqui, ó, eu me escondo aqui, ó. Garoto. Garoto. Porra, que coisa boa ver vocês, cara. E aí? Quem é esse aí? Vou te dar 10 reais. Você é curioso? Eu não sabia que você morava aqui, não. Eu moro aqui na Gomes de Moro Freire. aqui há 30 anos. Caramba. Você é só fundador. Tu veio pra cá já há quantos anos tá no Brasil? Eu tô 6 anos. Aí, 6 anos aqui. Quero saber se do Mura aí. Manda. Agora. Fala, Mura. Meu amigo, até que enfim, né? Eu mandar, você vê que é craque, né? Tudo bom? E aí, Mura, Carlinhos Cavalcante, Paulo Marcelo Sampaio, esse aqui, assim como Guilherme Careca Meirelles, sabe tudo de futebol, mas principalmente do Botafogo, né? mas o Serginho é muito generoso e é sempre um prazer estar fazendo o programa aqui com você, especialmente só sobre o Botafogo. Estamos aqui no Dário Coffee, centro da cidade, Mura, vizinho de Moreira. Legal. Como é que foi a história de vocês quando você chegou? Você chegou no Flamengo ou você chegou no Botafogo? Explica aí. Não, primeiro eu cheguei no Botafogo. Eu sou mais antigo do que o Moreira. Eu sou de 61. Eu vim de Recife, contratado pelo Botafogo. Eu não vim para fazer experiência, eu vim para contratado já com contrato de juvenil, já, né, contrato de gaveta assinado pelo meu pai. E comecei a jogar no juvenil do Botafogo. Na minha época que eu cheguei aqui, a idade do juvenil era até 18 anos. Aí eu cheguei com 15, fazia 16 de fevereiro. Cheguei em janeiro, fevereiro, dia 4 eu fiz 16 anos. Aí eles mudaram o esquema, passou para 20 anos. Nesses 20 anos nós ganhamos tudo. Fomos tetracampeão de juvenil Paraguai. E desse time saiu quase praticamente o time todo para o time de cima em 1965. Que foi o último jogo do Newton Santos. Alguns jogadores ficaram da antiga, mas a maioria, se não me falha a memória, foi o Manga, o Newton Santos e o Rildo que ficou, os três. E justamente foi o resto foi tudo juvenil. Você lá em Recife jogava onde? Recife foi engraçado. Eu saí de casa com a minha turma de rua para fazer ver um treino na Ilha do Retiro. Isso era 5, 6. Aí nós ficamos na arquibancada gritando esporte, torcida. Aí o treinador chamou a gente, vocês não querem fazer um teste? Vamos fazer. Aí fizemos o teste. Nesse teste, acabou o treino, aí o jogador sentou em campo, o treinador falou, se eu vou no vestiário e volto para conversar com vocês. Aí eu olhou e disse, olha, eu vou ficar com você, apontou para mim. Aí eu digo, já estou acostumado a isso. Eu era fera lá na minha turma, cara e coroa, o primeiro escolhido era eu. Resumindo a história, eu fui
para o primeiro jogo, ele virou-se para mim e falou assim, você pode estar livre sábado? Isso era uma quarta-feira. Ele gritou, você pode vir sábado? Eu digo, venho. Aí fui, não assinei nada. Marquei o Mário Tilico, ponta esquerda do Santa Cruz. 13 minutos de jogo, mas falta na intermediária. Eu digo, posso bater? Saco, 1-0, ganhamos o jogo. Aí eu não sabia de nada. Você jogando por qual time? Pelo Esporte. Esporte Santa Cruz. Aí quando acabou... Tem um dado curioso, depois você fala que você, antes de você ir para o esporte, você trabalhava no banco. E você era responsável por entregar uns papéis. Conta aí como é que você via uma pelada na rua e já largava tudo. Eu era estafeta, né? Lá em Recife se chamava estafeta. Aí meu irmão trabalhava no banco, arrumou para eu ser aquele entregador de aqueles papelzinhos que tinha a data do vencimento da fatura paga. Aí eu saía pra rua, quando chegava na rua, olhava, tinha uma pelada, eu tirava a camisa e botava as coisas. Chegou no final do mês, os papéis estavam tudo atrasados, as contas, tudo atrasado. Aí foi quando eu estava no esporte, aí o diretor, o gerente do banco, um era Náutico e o outro era Santa Cruz. Os dois gerentes, subgerentes, eu sei o nome do que ganhou a aposta, foi o José Porfírio. Aí depois que eu joguei esses 3 jogos com o esporte, o José Porfírio me chamou e me ofereceu para ir para o Náutico. Aí eu fui para o Náutico. Só que naquela época eu tinha que fazer um estágio de 1 ano para ir para outro clube amador. Só que eu falei para o José Porfírio, eu não tenho contrato com ninguém. Eu joguei pelo esporte, meu pai não assinou nada, mas só que meu irmão, que era mais velho, já tinha armado tudo, sem o meu consentimento, sem eu saber de nada, entendeu? Então, apareceu o contrato, o que é que eles fizeram? Eles pediram um contrato para o Maranhão, que era 3 meses, e depois pediram o retorno para o Recife, mais 3 meses. 6 meses eu estaria voltando a jogar. Aí o lateral direito do Náutico era o Nancino. Engraçado, eu estava comentando com ele. Quando eu cheguei no Botafogo, o Kaká saiu para ser médico. Aí o Paulistinha... Kaká era o lateral direito que jogou pelo Fluminense. Na final do Botafogo e Fluminense em 57, que o Botafogo foi campeão 6-2, 5 gols do Paulinho Valentim, o Kaká era lateral direito do Fluminense. Depois ele foi Botafogo em 71. Aí eu cheguei no Náutico, quando o Gentil Cardoso, treinador profissional com 15 anos. Aí o Nascido eu joguei um jogo amistoso. No dia seguinte, eu estava dentro do avião com o Alexandre Madureira. E trouxeram para o Rio, sem eu saber de nada. Como eu tinha uma irmã no Rio de Janeiro, aí meu pai consentiu eu fazer esse negócio. Ele disse, não, Maurício não vai, porque ele me chamava de Maurício, né? Vocês conhecem. Então, de qualquer maneira, meu pai disse, se a Ione tomar conta do Maurício, eu deixo ele ir. Aí foi quando eu vim para o Rio de Janeiro, mas fui morar na arquibancada. No Botafogo, que a gente morava embaixo da arquibancada. Quando eu cheguei no Botafogo, o time estava disputando aquele torneio Rio-São Paulo, de juvenis. E eu fiquei sozinho ali. Quando foi mais ou menos no 3º ou 4º dia que eu estava lá, eu só vejo aquele tamanho, plac, 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 plac. Aí que eu olho, Paulo Amaral, sem camisa, que ele ficava com aquele calção aqui em cima. Tem alguém aí, algum jogador aí? Aí eu disse, não, tem não. E você é o quê? Não, eu vim que fui contratado há pouco tempo, chegando, estou esperando o time. Então, vai lá no vestiário, pega a roupa e vem treinar comigo. Aí eu fui treinar com ele. Marcar a Garrincha. Que loucura, meu amigo. Que treino. Moura, como é que foi? Você que foi tetracampeão do juvenil do Botafogo de 61 a 64. E você, era uma época que só tinha fera, né, Moreira? Só tinha fera, era Garrincha, Milton Santos. E como é que era você conviver tão novo com todas essas feras? Eles te aconselhavam? A primeira vez que eu botei, né, aquele meião preto e branco. Eles tinham um meião preto com aquela faixa branca, calção preto. Quando eu vestia a camisa do Botafogo e subi aquela escadinha do General Severiano, e entrei no campo e olhei, em 58, quase que eu caí de uma árvore para ver Garrincha, Newton Santos, campeão do mundo. Né?
61, eu estou com eles do meu lado, e o Moreira sabe disso. O Garrincha ele tem uma mania. Não sei se o Moreira pegou isso. Ele estava sério aqui, eu chegava aqui, tudo mais apertava aqui, mas ele tinha uma força no dedo que doía. Isso era a mania do Garrincha. E, meu amigo, você está lidando com Garrincha, Didi, Nilton Santos, Quarentinha. Ainda peguei o Amarildo. O Quarentinha também era um sacana, né? Todos eles eram, Zé Maria. Né? Então, quer dizer, o Manga. Né? Eu joguei com o Manga, joguei com o Alemão e joguei com o Manguito, os 3 irmãos deles. E o Manga pernambucano como você, Manga né? pernambucano. Você chegou a jogar com ele lá em Pernambuco? Não. O Manga saiu muito tempo antes do que eu. Eu joguei com o Alemão aqui e o Manguito eu joguei, foi quando eu comecei a jogar. No goleiro do Sport era o Manguito, era o irmão do Manga. Moreira, e você, como é que te descobriram o futebol? A descoberta foi um pouco bacana, porque eu morava no Leblon, eu sou criado Garoto do no Leblon, Leblon. né? E a gente morava eu morava pertinho, ali tinha a Praia do Pinto, mas eu morava na rua que agora chama-se Conde de Bernadotte, que antigamente se chamava Rua do Pau. E os garotos dali andávamos sempre no Flamengo, pulavam o muro para ver os treinamentos deles. E tinha um ex-jogador que chamava Seu Jarba, acho que ele era ponta esquerda, e tinha um outro que chamava Seu Nelson. Eles andavam cheios de cachorro, a gente pulava o muro, ele soltava os cachorros, a gente corria, ia embora e ele ciscava o cachorro. Pai. Ele era o Doroteu do Flamengo. Pior ainda. Pior que o Doroteu? Ele era todo mascarado. Aí um dia eu fui lá, via, chamava-se o time do Seu Jarba, era a camisa da CBD. Aí ele olhou, Neguinho, você não é o que canta aí uma música aqui falando palavrão, o meu nome? Eu digo, sou eu, sim. Então o que você está fazendo aqui? Eu tenho que fazer um treino. Aí fiz o treino com ele e tudo, mas ali não deu nada, porque eu só queria ser sócio-atleta para ter a permissão de entrar para ver os treinos do Flamengo. E um fato interessante, depois que eu volto ao Flamengo, como Moreira já, e chego para ele e digo, Seu Jarba, se lembra de mim, né, que você me perguntou? Ele, mais ou menos, você é aquele, eu sou aquele que você disse que não ia jogar nada, tá? Quer um autógrafo? Ele só falou muitas palavras. Dali eu fui embora e eu fui aparecer no Botafogo através que ali na rua General Urquiza, do Leblon, que é muito famoso, perto do Beco Rio do Leblon, morava nada mais, nada menos que o Lídio Toledo. E apresentaram o Lídio me levou ao Botafogo, ao time principal, para ir lá, né? Mas não para nada. Vamos lá, entrei lá no vestiário e tudo. Garoto, eu tinha 16, 17 anos, uma coisa assim. E o Aloysio chegou, olhou, o que você está fazendo aqui, garoto? Você quer atadura para o pé direito ou pé esquerdo? Ele, atadura para o pé direito ou esquerdo? Eu digo, eu não uso atadura não. Ah, bom, então você não joga nada. Eu digo, tá bom, vamos embora. Eu fui lá, treinei, e estava cara Quarentinha, estava o Garrincha. E até foi um fato interessante, que dali, né, nasceu uma amizade com o Garrincha. Né? Não joguei com ele, mas ele perguntou, garoto, você mora onde? Eu moro no Leblon. Eu disse, vamos comigo. Aí fomos lá com ele, né? Morava no Leblon, mas deu uma carona, me levou lá, tomou as cachaças dele, no Leblon e tudo, e me levou para a Ilha do Governador. E a esposa dele, que era a Elza Soares, disse, você trouxe esse garoto aqui para quê? Ele já estava cheio de pau, foi dormir, eu não tinha dinheiro para voltar. Ele disse, como é que eu vou voltar? Não tem dinheiro para passagem. Aí me deram lá o dinheiro lá para pegar o ônibus. Daí começou minha história no Botafogo, que eu fui trabalhar com o Zagallo, do Juvenil. O Zagallo, que isso era eu, Ferretti, Ney Conceição, Afonsinho, Rogério, Ferretti, toda essa raça toda, né? E Botinha, Carlos Roberto. Era o time que tudo isso pertencia ao seu Neca, que era o treinador da escolinha. E dali saiu esse time, 66, 67, 68, que tinham o Manga ainda jogou o Gerson, o Jairzinho e o Roberto. Como é que você conheceu o Mura? Como é que vocês se conheceram? Cara, até hoje foi interessante. Por exemplo, era uma coisa que ele já estava lá mais tempo do que eu. Eu cheguei chegando, né? E ele já estava no passe, ele estava jogando no aspirante, né? O aspirante. Ele já estava no aspirante. E eu vi para o Juvenil, para o Zagallo, que era eu, Cal, tinha o Bolão, Admilson,
Pernambucano também. Tinha vários jogadores que não apareceram. Até me emocionei muito que eu vi um cara que estava lá no dia da apresentação do Jairzinho, que era o Binha. Binha. Eu estava lá, olhei, pô, isso é o Binha. Eu digo, meu Deus do céu, uma coisa incrível, não é Binha. E ninguém sabe que o Binha jogou no Peru, jogou no México, jogou nos Estados Unidos e está por aí no Brasil. E um fato interessante, trocando de meio de campo para fora, que me dá muita tristeza. O brasileiro tem memória curta, ele esquece dos ídolos dele. É muito fácil, entende? Nos Estados Unidos você não vê isso. Nos Estados Unidos eu morei lá há 43 anos, eles prezam, fazem de tudo para o jogador. Aqui eles estão jogadores que, me dá lástima dizer, estão abandonados. E é um fato interessante, para a gente entrar no Maracanã, a gente não tem entrada no Maracanã. Nós não entramos no Maracanã. Eu fui barrado no museu. Eu sou o Mura, que joguei no Botafogo, estou com meus parentes aqui. Gostaria de fazer uma visita, e que tem até a minha foto, aquele jogo da falta do Marco Antônio. Mas já que você lembrou desse jogo aí... Essa é um jogo apitado pelo Zé Marçal Filho, que até hoje é polêmico, né? Os botafoguenses falam houve mesmo um empurrão do Marco Antônio no Cal. O problema foi assim, o time do Botafogo, a gente estava jogando, aquele jogo foi engraçado. Eu estava na praia, ali que eu sempre jogava uma peladinha ali na praia quando não estava concentrado. Aí eu estava jogando uma pelada e daqui a pouco vejo meu sogro me chamando. Aí eu olho ele me chamando. Aí eu saio correndo da praia, todo suado. Corre, vai para casa, troca de roupa e ligaram do Botafogo para você se apresentar lá na concentração, ali no Hotel Praza. Aí tudo bem. Ali mesmo eu vim correndo pelo túnel, morava em Botafogo, no Álvaro Ramos, no Botafogo. Cheguei cá, tomei banho no hotel. Cheguei no hotel, estava uma confusão tremenda. Qual foi a confusão? O Osmar entrou no lugar do Leônidas, porque o Leônidas estava já quase em final de carreira, aquelas coisas todas. Houve esse pipa. Eu não peguei, eu só senti o negócio. Tanto é que o Leônidas naquele jogo foi sacado do time e entrou o Osmar. O time foi o Birajara, Carlos Alberto, o Osmar e o Paulo Henrique e Brito. Bom, tudo começou o jogo, eu pedindo a Deus para não entrar em campo. Eu estava na praia, desde 6 horas da manhã, eu ia para a praia cedo, acordava cedo. 13 minutos de jogo, Carlos Alberto estoura os meniscos. Mura, entra. Eu entrei e a gente ficou jogando. O Birajara, você chegou, não sei se você pegou o Birajara. O Birajara, ele era uma jogada assim, ele pegava a bola e saía jogando comigo. Foi um escanteio, batido pelo Oliveira. Quando ele bateu, não houve só a falta do Marco Antônio no Birajara. Ele está em cima do Bira, lá em cima o Bira tentando pegar a bola, e ele batendo no Bira. Quando a bola caiu, o Lula estava na minha frente e eu estava... Quando eu vi o Birajara subir, eu digo, acabou o jogo. Eu abri para justamente sair jogando. O Bira pegava a bola, porque naquele tempo o goleiro tinha... Né? E aí ali, quando a bola caiu no chão, o Brito salvaria o gol. Veio o Flávio, jogou o Brito, bola, tudo, o Lula juntou o Flávio e o Lula, os dois. Eu estava em frente ao lance, eu apareço no lance da jogada. Empurraram o Brito, bola, tudo para dentro do campo. Não houve uma falta, houve 2 faltas. A do Marco Antônio e a do Flávio e Brito, que o Brito salvava a bola. Por que é Mura? Aí é que está o negócio. Por que é Mura? Não sei. Não, dizem... Seu Maurício, por que é Mura? Não, dizem o seguinte. Por exemplo, eu perdi minha mãe com 1 ano e 2 meses. E foi de um parto. Não foi meu. Foi de uma irmã minha que já tinha morrido. E meu pai era um fazedor de boneco, né? Filho, não adiantava que ele podia. E veio eu, que fui o 7º. Passei a ser o 6º, porque a menina morreu. E dizem que a minha mãe, quando estava enferma, ela
pedir dinheiro para cuidar do meu Mura. Isso foi dito pela minha avó, que era a mãe dela, que foi que me criou, fui criado por vó. Entendeu? Então eu fiquei com esse... inclusive, quando eu fui nas Olimpíadas do Japão, todo mundo perguntava se eu era parente de japonês ou filho de japonês, né? Porque já tudo é Mura lá. Entendeu? Mas quando você foi para a Olimpíada, não foi quando você chegou? Eu cheguei na... Não, ele chegou em 65, eu fui em 64. 65. O problema meu do Botafogo é o seguinte, o Moreira sabe disso. Eu disputei 61, 62, 63, 64, parou. Juvenil, só jogava de manhã. Aí nós ficávamos o resto do ano todo fazendo excursão. Era Minas, era isso. E eu tinha mania, como eu estava comentando aqui com ele, eu não podia ver uma pelada, que eu estava dentro. E eu não sei, mais ou menos assim, eu tenho uma noção. Foi onde eu conheci Zezé Moreira, Jair da Rosa Pinto, o filho dele até era muito meu amigo, o Wilson Moreira, e o sobrinho do Zezé Moreira, que era o Serrote, ele vendia imóveis comigo, eu cheguei a ser corretor também. E esses caras me deram muito conselho, né? E, sabe, eu via Jair da Rosa Pinto, como eu conheci vários grandes atletas, foi o que o Moreira falou, o brasileiro tem a memória curta. Eu joguei com vários jogadores antigos, né, que realmente são lembrados até hoje. E eu tive a participação, eu joguei. E outro detalhe, que eu cheguei à conclusão, eu disse, bom, eu joguei alguma coisa. Todos os meus treinadores, a maioria foram lateral direito. Paulinho de Almeida, Marinho, pai do Paulo César. Paraguai era ponta direita. O outro era o nosso Geninho, meio de campo. Então, foi quando o Geninho assumiu o Botafogo, ele chega desses velhos. E o Geninho também era jogador. Então, desse time profissional do Botafogo, em 1965, nós ganhamos do Flamengo de 1-0. Eu cruzei a bola e o Roberto fez um gol de cabeça. Vocês lembram, 1965. 176 mil torcedores, tinha geral, tinha aquele estádio, né? E o Gerson não sabia se abraçava o Roberto ou se me abraçava. Ficou doidinho correndo, porque o Gerson tinha vindo do Flamengo. Então, ganhamos 1-0. Acabou o jogo, quando o Nilton Santos entrou dentro do vestiário, falou o seguinte: chega de correr atrás de garotos. A minha acabou, foi quando ele fez o último jogo, aí eu tenho uma foto dele, o Carlinhos entregando uma... Legal isso aí. Agora, vocês que são laterais, qual foi para você, Moreira, e para você, Moura, o ponta esquerda mais difícil de vocês marcar até hoje? Vai você primeiro. Meu amigo, eu vou só te dar os nomes. Abel, desse tamanho, Gilson Nunes, Gilson Porto, Edu dos Santos, Mário Sérgio Paiva, habilidoso, cara. Eu vou te dizer uma coisa, o Moreira era um cara que eu admirava pela marcação do Moreira. Moreira marcava o Garrincha hoje, porque o Moreira tinha mais a marcação do que eu. Eu era mais apoiador. Eu chutava com as duas pernas, né? Você não caía aí, duas pernas não caía, hein? Duas pernas não caía. O Moura seria um lateral, na época um lateral moderno, né, que apoiava muito. O problema é o seguinte, o que ele está explicando a vocês é o seguinte: os melhores jogadores realmente eram os extremos. Extremos. Eu peguei, por exemplo, Javic, Simões, todas as andanças que nós fizemos com o Botafogo, os melhores jogadores eram extremos. Simões, Djavic. Tem um fato interessante que vai lá na história e vê Brasil e FIFA, resto do mundo. Eu estava no banco, eu e Edu sentado, o couro comendo, Maracanã estourando, era Yashin, Beckenbauer, Bob Moore, todo mundo todo, e contra o time que o treinador era o Aimoré Moreira. E eu estava sem chuteira, sentado lá, eu vou entrar, Maracanã lotado, jogo. Não vou jogar, o Carlos Roberto estava jogando, e o Edu estava no Santos, eu fui no Santos depois. Ele chegou para mim, você está sem chuteira? Eu digo, então, vou jogar. Sou aqui um espectador.
pode botar só você vai jogar. Aí, pô, tá bom. E ele, um fato interessante, que ele disse que se machucou. Eu acho que ele entrou numa fria. Que realmente o Moura, nessa época, segundo eu, não estava lá. Mas gente que jogou, parece que foi o Carlos Roberto, falou que ele estava meio parado. E ele chegou, e como ele contou, pegaram ele na praia, levaram ele lá e ele jogou. Entende? E ali você tinha um ponta que era o Lula, que era meio complicado. Então, disso pra cá, esse já vi que estava matando o time. Eu nunca mais me esqueço que o Moreira olha para mim: ô Moreira, entra lá e mata esse cara, eu não quero ele jogando mais. Vai lá, acaba com ele. Eu fui lá e acabei o jogo. Nós ganhamos de 2-1 esse jogo de lá. Existe o jogador, ou ele defende ou ele ataca. Isso que vocês falam da crônica esportiva, o Paulo César fala que alguns nem chuparam o laranja no coisa, que jogar bola é uma coisa. Você não pode fazer as duas coisas. Você é ou não é. Então, se você é bom apoiador, você vai se vir apoiando, mas você não vai marcar tão bem, porque nem sempre você vai conseguir as mesmas aptidões. O cara que eu vi jogar mais ou menos parecido com isso era o Leandro, que realmente foi um dos laterais jogar muito bom jogador muito bom. Então, a minha função era não atrapalhar. Se eu subisse, eu ia atrapalhar o Rogério. Eu imagino, você tinha Rogério, Roberto Miranda, Jairzinho, Zequinha. Eu vou subir para quê? Eu vou atrapalhar o cara. Você vai levar um cara para marcar e vai atrapalhar o Zequinha, que tinha muito mais habilidade ofensivamente do que eu. Então, quando eu vejo esses caras, e a maioria deles, os caras vão idolatrar o jogador, eu aprendi uma coisa com um cara chamado Garrincha e com o outro no Santos, porque já profissional no Santos, eu esqueço o nome do preparador físico do Santos, agora também foi da seleção. Ele chegou um dia, eu estava batendo, agora... Não é idade não, isso daí eu não posso esquecer, porque ele me ensinou uma coisa que profissional, cara. Ele chegou para mim e disse: você bate mão na bola. Eu bato mão na bola? Eu digo, por quê? Quando você chega no fundo, você posiciona a sua perna de apoio errado. Tá legal, então prestei atenção. E eu fico olhando esses caras, todos eles vão lá e jogam a bola lá na geral, porque eles botam a bola para onde? Para onde está o pé esquerdo, para onde a bola vai. Ele tinha razão, Moreira? Claro que tinha. Você olha o Garrincha, como é que ele batia? Não existia o melhor cara para botar a bola do que o Garrincha. Ele botava morta. Por quê? Ele batia porque cada perna dele era torta, estava sempre para o lado esquerdo, ela vai sempre pegar você de frente. O que acontece no futebol de hoje? A gente fala, canta, por exemplo. O que a gente ganhava? Na época era algum dinheiro, mas o que esses caras estão ganhando é dinheiro demais. Então eu vi um programa, não sei se foi aí com vocês, eu acho que foi do Museu da Pelada, o Paulo César e o Gerson comentando as situações que nós passávamos. O Botafogo, por exemplo, saímos com Cacildo Oséias, que era um empresário, e a gente pegava o Santos, pá! Aí ele estava lá e daqui a pouco, o negão quer fora. Mas, pô, ele não aprende, ele perde e quer fora. Então, todo lugar que estava o Santos e o Botafogo, então tinha fora. Então, nós dormimos no aeroporto. Nós, para sairmos daqui, tínhamos que ir para lugares, a gente tinha que parar em Panamá para isso, e subir em avião para cá. O Gerson tinha um avião que a gente olhava amarrado com arame. Andava assim no tudo E tinha uns que viajavam bêbado, porque, por exemplo, o Zé Carlos não podia viajar normal, ele tinha que beber. Então ele ficava lá, botava ele na parede e ele estava dormir. Então, todas essas histórias que vê o jogador tão cansado, e a gente não cansava? Não cansa. Que negócio é esse? E os campos e as bolas. E aí, campo, bola, material. O Moura, o Oswaldo Oliveira, entrevistou o Oswaldo Oliveira, treinador, e ele falou: caramba, viu o Moura naquele vídeo, cara, como chutava o forte, Moura. Batia, a bola dele assobiava, a dele batia muito forte. Pugliese, na homenagem ao Jairzinho, agora em agosto, lá no Leblon, eu tive pena que eu não fotografei, mas teve uma cena que Humberto Reis se ajoelhou aos pés do Moura. Por que, Moura? Por que, Moura? Aí Virus falou assim: eu vi jogar futebol por isso que eu estou fazendo essa homenagem. Eu vi esse cara chutando, era fora do normal. Como é que é isso, a bola subir? A bola era a G18,
Aquele era um tijolo, aquilo pesava. Olha, era tão interessante, tinha falta perto da área, né? E o Manga tinha mania de abre, ele queria aparecer, né? E não, tem que botar barreira, bota a barreira. E o Gerson não gostava de entrar nas barreiras, então ele botava eu de um lado e eu do outro. Aí quando os caras batiam na bola, por exemplo, Pepe, esses caras que batiam forte pra diabo, Revelino, ele pegava assim, quando batia na bola, ele fazia e puxava a gente, botava na frente dele, a bolada pegava em quem? Na gente, porque ele se escondia atrás da gente. Entende? Então, quando eu vejo esses caras com essa bola de palhaço aí que eles jogam, que pô, a bola daquela já era pesada, molhada, você imagina, canhoteiro, ele batendo na bola. O Humberto Reis falou que ele fez muito gol graças ao Moura, porque quando ele viu o Moura bater, ele sabia que o goleiro da Record. Não foi isso, Moura? O Roberto Miranda também é a mesma coisa. É. O Roberto não ficava olhando para mim, não, olhava pro goleiro. Ele Ô, sabia Careca, faz uma pergunta aí. Cara, você tá dormindo? Porque dois ídolos assim, né, do meu Botafogo. Então a gente não, já autografou e tudo aqui, pô. Isso aqui nos faz felizes, entendeu? Agora deixa eu te falar assim, você já mais pro final jogou no Atlético Mineiro e no Olaria. Aí eu vou explicar a você. Aliás, o último jogo, né, que até ele citou, que você foi expulso junto com o Carlos Roberto, a culpa deve ter sido do Carlos Roberto, inclusive. Coisa ruim, Coisa ruim, ele tá no meio, Carlos Roberto. Veja bem, eu veja bem. Aí, coisa linda aí. Do Botafogo, O teu autógrafo tá aqui também. do Atlético Mineiro, eu não cheguei a jogar no Atlético Mineiro, veja bem. Eu fui vendido para o Atlético Mineiro. Ah, tá. Negociação feita, tudo feito. Só que, quando chegou, acho que foi 1966 ou 60, foi aquela Copa Brasil da Coroa, que o Botafogo empatou com o Atlético e jogaram a moeda. Aí, Coroa. E ninguém viu a moeda. Aí ninguém viu a moeda, parece que a moeda tinha duas caras. Eu joguei esse jogo. Isso. Aí o Carlos Roberto saiu de cadeira de roda do aeroporto. Porque Aí o presidente do Botafogo disse, vai lá na concentração do Atlético Mineiro e traz o muro agora. Eu vim com vocês. a coisa que aconteceu Aí é que cancelou o negócio, eu estava vendido ao Atlético o Botafogo ganhou aqui no Mineiro. Maracanã. Por causa disso eu voltei para o Botafogo. O Botafogo ganhou no Maracanã, do Atlético deu um passeio e o Gerson chegou e disse, quem pede aqui chora, a carrocinha de cachorro vem atrás. Tudo bem, uma repercussão incrível. Nós vamos jogar lá, jogo da vingança. Cara, eu nunca vi, tinha gente pendurada na torre do aeroporto. A gente não podia, chegava no hotel, de princípio nós ficamos num hotel, no andar mais alto. E a gente pegava o Gerson, botava o Gerson assim na sacada, e ficava, morte! Eu digo, Gerson, você tá famoso. Um negócio de maluco, a gente não pode dormir, os caras querem matar a gente. Eu não esqueço que o Walter em si, coitadinho, ele subiu na hora de passar, e os caras todos cheios de ovos, tomate, ele tropeçou e os caras, blá, 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 saiu. Foi pro jogo, bababá, e foi um pênalti que fez o Zé Carlos, parece. Empatou o jogo e chega na hora da cara e coroa, nós perdemos na cara e coroa. Esse jogo foi qual? Foi o Botafogo e o Atlético Mineiro, o jogo da vingança que teve. Foi que você e o Carlos Roberto foram expulsos nesse jogo? Não, esse foi Esse foi 71. Carlinhos Cavalcante tem uma boa pro Moreira aí. Então, Moreira, você falou bastante do Botafogo, mas eu, como flamenguista, queria fazer uma pergunta Por favor. ligada ao nosso time também. Ok, então, obrigado. dos dois, você tem um que foi melhor na época que você jogou? Que você coloca como um time imbatível, como o melhor de todos? Definitivamente o Botafogo. As caras Mas dois. escala os dois, Era Cal, o Manga, que no princípio Cal, Moreira, Zé Carlos, Leônidas e Valtenci, Carlos Roberto e Gerson, Rogério, Jairzinho, Roberto Miranda, Jairzinho e Paulo César. Daí éramos 9 da seleção brasileira, que inclusive nós fizemos um jogo aqui no Maracanã. 2 jogadores que eram o Nado e o Brito, e o Félix. O resto era do Botafogo. E demos aqui que o Banco Central desse foi a maior vergonha que ele passou
Figueroa, não, Anchieta. Dizem, qual foi a maior vergonha que você passou na sua vida? O que eu passei com o Botafogo, que praticamente é a seleção, representando a seleção brasileira, no Maracanã. Então, o time do Botafogo era um time que, pelo amor de Deus, então, a minha ida para o Flamengo, eu vinha do Santos. E o Zagallo veio do Botafogo para o Flamengo, e levou eu, Rogério, Chiquinho e o Paulo César Caju. E fizemos um time também enjoado, né? O time do Flamengo era enjoado, que era Renato, eu, Chiquinho, Reyes, Rodrigues Neto, Liminha e Zé Mário. Na ponta direita era o Rogério, Doval, Dionísio Ofio e Paulo César Caju. Era um timaço também. Agora, você vê só, quando o time é bom, você não precisa de treinador, pelo amor de Deus. É um fato interessante do Botafogo, a gente chegava lá, o Zagallo não tinha dado escalação, a roupa estava toda lá, mas como é que o Zagallo chegava lá e dizia, mas eu não dei ainda a escalação? O Aloysio já tinha posto a roupa toda lá embaixo. Quer dizer, o time não tinha nada, mas não era desfazer de quem estava na reserva, porque nós sabíamos uma coisa, que se machucasse, se eu desse chance para ele vai ganhar a minha posição, é meu camarada, mas lá dentro meu pirão primeiro, então eu não me machucava, porque eu sabia. Nós brigávamos. Nada, não havia nada disso. Respeito total, mas eu sabia que se eu desse chance ele vai pegar. Então o Rogério sabia que tinha o Zequinha, o Roberto sabia que tinha o Ferretti, então não havia essa coisa de que é bom e que não vai jogar, quem vai jogar? O outro vai entrar, olha, esse Humberto, ele para mim foi um jogador que eu vi aprender a jogar futebol. Ele jogava bem, mas ele era tão bom que ele aprendeu uma forma que ele jogou muito. Ele treinava, era um cara muito inteligente. Ele é inteligente. É inteligente até hoje. É o Humberto Reis, esse é o cara. Então eu falo para ele que eu vi assim, ele chegava, controlava e fazia as coisas. O jogador atual, ele tem tanta coisa. Manicure, pedicure, massagem, não tinha nada, sobrancelha, só laranja. Chegava lá, meu Deus do céu, a gente chegava, eu não vou contar porque o cara já morreu, pô. Chegou o ponto do que eu entrei, ele já morreu, eu entrei lá, estava no Flamengo, aí tomei uma laranjada, aí eu estava no campo, eu digo, que porra é essa que eu não estou vendo nem a bola? Aí o Zagallo falou, o que está acontecendo, Moreno? Eu tomei uma laranjada aí que eu não estou vendo, então mentira, porque eu não estou vendo porra nenhuma. Que a laranjada eu acho que estava batizada, pelo amor de Deus. Eu falei, pô, não enxergava nada. Os caras, pô, Maria, presta atenção. Eu digo, tô prestando atenção do diabo, tu é doido, pô. Eu nunca joguei dopado, mas então eram tantas coisas que nós vemos hoje em dia, vocês falarem que o jogador esse, que o jogador aquele, é coisa do outro mundo, é do outro mundo. E sabe o que? Eu não sinto inveja, pelo contrário, mas uma coisa eles devem estar agradecidos a mim, ao Moura, ao Paulo César, ao Gerson. Nós abrimos o caminho para eles estarem onde estão, porque senão eles estariam comendo pedra por aí, porque jogar bola tem muitos que não jogam, porque você tem um empresário bom, você dá uma grana para aqui. Quem era o empresário seu? Teu pai? Eu mesmo. Aí o cara chegava, vamos falar do seu contrato. Vai te dar aqui, tá bom, bota aí. Hoje em dia o cara tem um advogado, tem um nutricionista, um personal trainer. Tem câmera para ficar lá dentro. Lá dentro, para ver. Moura, lembra aí pra gente se você foi capitão da seleção olímpica de que ano? De que ano? 64. 64. Tem foto. Era o time, tu lembra? Agora tem que... Olha aqui, eu vou chama aí o pai dos burros. Não, tá aqui já, aqui. Ele vem preparado. Ele vai mandar pra gente. Moura, Florivaldo, Eliseu, Zé Luiz, Valdez e Adevaldo. Edinho, Roberto Miranda, Zé Roberto, Tito e Otto. Exemplo. Otto Valentim. Otto Valentim. Exemplo. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Botafogo. Fluminense. 1, 2, 3, 4 do Fluminense. Um do São Paulo e um do Santos. Eliseu e Zé Roberto. E o técnico? Vicente Fiola. Agora, o Moura, fala pra ele, você jogou no Paysandu, foi bicampeão no Paysandu? Bicampeão pelo Paysandu, 1972. Ano bissexto, sempre o Remo, né? Havia uma tradição lá, não sei se era o Remo que ganhava o bissexto. Aí foi contratado o Osmani, que jogou comigo no Olaria, era o técnico. Aí veio aqui, trouxe eu, veio buscar. Foi em 1972.
quando o Botafogo me deu passe livre pelos meus 12 anos de vivência no Botafogo. Aí eu fui para o Paysandu, eu e Paulo Lumumba. Caramba, E lá tinha o Batista, tinha o Celso, tinha o Vili, tinha o Bené, que foi do Vasco, também jogou aqui. E nós fomos bicampeão, o Papão da Curuzu. Entendeu? Vamos tocar um papo aqui diferente. Material. Isso. Né? Material. Você vai ver os caras lá, o material de hoje em dia pesa que 2 quilos, nem isso. 2 quilos. O Botafogo comprava o material dele. Não era Adidas, não era Nike, não era Umbro, era Caiuca. Ali na Rua da Passagem. Aí tinha lá, vai lá no Caiuca para trazer bola. E, pô, as bolas eram contadas, coitado. Tinha um rapaz, até que eu não sei se contei para vocês, que a gente chutava bate-bola, né? Pá, na rua, bola na rua, Soneca, esse aí ia correndo, a gente batia a bola lá e perdia as bolas. Incrível, o material que a gente jogava era de lã, a meia, o calor do inferno, a gente com aquela porcaria, daquela. Hoje em dia os caras, eu soube que, parece que foi o Paulo César que contou, eu não estava na seleção, de que eles foram tentar jogar com material retrô e não aguentaram. Ah, não dá. Não dava para eles jogar. Eles tiveram que trocar o material porque eles não conseguiram jogar. Então, o que eles estão fazendo agora é fácil mesmo. Pô, jogar para essas mesas de bilhar, de sinuca. Você vai jogar no Olaria, o cara chegava lá, tu ia bater o escanteio, o lateral, o cara pegava você no cangote. Pô, então hoje em dia você olha os campos, é uma coisa incrível. Então você vê o Botafogo com esse poderio todo, ele não tinha sponsor, não tinha nada. É o Botafogo, futebol e regatas. E você tinha gente que gastou fortunas no Botafogo. João Cito, Gomecino Brunet, Antoniato, esses caras não tiravam, eles botavam dinheiro no Botafogo. Ademar Bibiano. Ademar Bibiano. Então são gente que realmente o Botafogo é diferenciado. Não porque eu seja botafoguense. O Botafogo não é amor, é paixão. O botafoguense tem paixão pelo time que joga. Eu sou botafoguense. Eu não aguento ver o Botafogo jogar. Agora estou vendo. Porque quando eu vi o Botafogo perder, eu fiquei doente. Eu, às vezes, fico pensando, o que seria da minha vida sem o Botafogo? O Botafogo foi que me deu a oportunidade. E eu devo muito, espero que ele esteja lá em cima, que tem muita gente, não muita, não poucas, criticam o senhor Jorge Mário Lobo da Garra. Esse foi um cara que chegou para mim e fez assim, Moreira, vai. Entende? Ele me deu uma oportunidade, me botou aonde ele tinha, então um respeito, era um cara honesto, um cara bacana. Quando você fala de Botafogo, não é um time que você fala assim, não, eu sou Botafogo. O Botafogo sai com uma coisa assim, entende? O Botafogo para mim é como se fosse uma religião, entende? Eu me preocupo pelo Botafogo, apesar deles ter feito comigo uma malandragem. E agora eu vou contar para você, tem uma mágoa muito grande. Porque quando eles trouxeram o Carlos Alberto Torres, eu sei que ele era o capitão da seleção, eu sei que ele tinha mais nome do que eu, mas eu dei para mim, na minha vida, o meu sangue por ele, e eles chegaram para mim, quando eles falaram, pô, vamos mandar você pro Santos. Eu falei, mas por quê? A pergunta que eu fiz foi Brandão Filho, eu não sei quem, se era ele, Brandão Filho, ou não sei quem era. Eu sei, por que vocês estão se desfazendo de mim? Eu estou jogando mal? Não. É porque o outro tem mais nome. Certo? Então aquilo para mim, para mim, a minha ida... A minha ida, eu saí assim, perdido, pro Santos. Eu estava indo pro time do Pelé, meu irmão. Time do Pelé, porque eu digo, eu não joguei com o Pelé. Eu não joguei com o Pelé, é o Pelé que jogou comigo. Eu sempre falo isso. Mas não é por querer desfazer, eu sei que o Pelé é imortal, é a melhor coisa, mas em si, para mim, aquilo foi uma mágoa muito grande do que eles fizeram comigo. Tudo bem, pode ficar com o seu time, isso tudo eu não esqueço. Você consegue separar, né, a tua paixão do Botafogo da ação dos dirigentes? Dos dirigentes, isso não tem nada a ver, é o time de futebol. Os dirigentes passam, como os jogadores passam. Os jogadores passam, mas fica uma legacy. Você vai lembrar, você está falando de 1965, 64, 66, e os caras sabem o time do Botafogo. O que representa esse momento, vocês dois juntos aqui? Ó, primeiro, já está virando rotina, né? É. Moreira.
Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um agradecimento a vocês pelo reconhecimento que nós fizemos. Não sei se foi pouco ou se foi muito, mas nós temos a nossa história no futebol. Eu me desiludi com o futebol, mas o futebol me deu tudo que eu tenho hoje, esposa, filhos, entendeu? E amigos. E nós, cada dia que a gente tem... Mas, olha só, eu vou me intrometer em você. Você é muito maior do que as coisas que fizeram para você. Você não, olha só, quando eu fui embora daqui, eu fui embora com uma mágoa muito grande. Eu fui embora para o México, para os Estados Unidos, fiz coisas que ninguém imagina, que nunca me traz vergonha. Eu trabalhei, então, venci. A coisa boa é que eu não preciso do futebol. A coisa mais importante que eu aprendi é o seguinte: respeitar ele, como jogador principalmente, porque eu conheci ele. Quando me falaram que eu ia estar com ele lá em Ipanema, que foi o Carlos Roberto, vamos lá ver o Moura, pelo amor de Deus, eu quero ver o Moura. Quando eu vim aqui, eu chorei, cara. Cabe relembrar uma coisa, e vale a pena falar. Esse baixinho que tá aí. Você conhece, chama-se Carlos Roberto. Eu convidei ele. Agregador. Moura, esquece desses caras, você é muito superior a eles, você não pode se desiludir com o futebol. Fica naquela como eu, fica na água doce, sapatinho. E o nosso plano Nosso plano. de saúde. Outra coisa. Ó, cadê o Boto? Isso Ele tá aqui. foi os Olímpicos que ganharam do Botafogo. É isso Carlos aí. Eduardo Pereira, presidente. Homenagem aos atletas olímpicos. Vocês são dois formadores de torcida, né? Outra coisa, antes que vá a onda, eu quero enaltecer aqui, e esse cara também tem, o Carlos Roberto. Eu tinha seguro nos Estados Unidos, tenho ainda até hoje, porque eu sou cidadão americano e mexicano. Se eu passasse mal aqui, minha mulher falava que tem que botar você num avião para você chegar lá. Ele conseguiu para mim, para ele, para várias pessoas, para o Ney, Careca. Careca, Leônidas. um plano de saúde, cara. Isso aqui que eu tenho aqui, essa cirurgia, é 300 mil pau. 75 pau a válvula, porque tem uma válvula aqui dentro do meu peito, que antes era de porco, ia ser espírito de porco. Agora eu tenho de boi. Se passar uma vaca ali, eu vou atrás. Agora, vamos agradecer ao Museu da Pelada. Isso. Vocês são responsáveis por muita coisa. Eu estava vendo a sua entrevista, você entrevistando e falando isso. Essa coisa Que falou. você largou no negócio qualquer e veio nos ajudar a mostrar o futebol. Claro, Que ninguém conhece. Essa garotada não conhece. Não conhece. Não conhece. Mas sem a gente, sem vocês, Entendeu? seria um livro sem Você me livro. fez lembrar que eu joguei com o Silva Batuta. É. Joguei com o Silva Batuta, com o Ney, com o Brito. Então, Bretão, quer dizer, No Maracanã vazio, né? é, com 160, 170. 180. Hoje eles fazem Maracanã cheio, Cheio. 60 mil. 60 mil.